Seu filho não sabe perder quando está diante de uma disputa e você sabe perder. Você já deu exemplo de como lidar com as frustrações diante de uma situação de perda, que afinal de contas são até naturais. Nesse vídeo vou deixar para vocês algumas dicas que são importantes demais para vocês ajudarem seus filhos e vocês também a superarem essas frustrações. Gente, frustração faz parte do desenvolvimento da criança, por que não dizer do ser humano? Crianças que de alguma maneira vão aprendendo a lidar com as frustrações desenvolvem uma autoestima muito mais saudável. Sabe por quê? Porque aprendem a lidar com os limites e aprendem também a lidar com as suas possibilidades. Quando a criança começa a aprender a perder e agir de forma equilibrada diante dessa situação, vocês sabem o que acontece? Ela sai daquela fase egocêntrica, onde ela acha que tudo gira em torno dela e que ela é a dona do mundo. Quando ela perde para um adversário, ela começa a perceber a existência do outro. Por isso que é fundamental, e eu vou dar algumas dicas de que você realmente ensine a sua criança, inclusive interna, a perder. Vamos lá? A primeira dica é: permita que o seu filho tenha experiências de perdas, porque tem pais assim, olha, que quando o filho está perdendo numa competição, parece que ele é quem está perdendo. Existe um mecanismo chamado projeção. Então parece que a criança, recebe toda aquela projeção do pai, o pai se encontra no filho e ele fica muito bravo quando o seu filho está perdendo. E essa reação paterna vai interferir na capacidade da criança de lidar com as próprias emoções. Então, permitir a experiência da perda é também para os próprios pais. E aí, o que você, pai, você, mãe, tem que fazer? Reconhecer o sentimento. A primeira coisa é falar: olha, é ruim mesmo perder. Chora, chorar faz parte do jogo. Só que você amanhã pode ganhar. Então, ao mesmo tempo que você reconhece o sentimento de tristeza do seu filho, de decepção, de frustração, mostra para ele que sempre tem uma outra possibilidade. Então, permitir o revanche é fundamental. Porque pior do que perder é não se permitir jogar novamente. Então, nesse momento, a sua atitude é fundamental. Reconheça o sentimento e impeça, gente, mas impeça mesmo que a criança interrompa o jogo. Outro dia mesmo eu estava jogando com os meus netinhos e um disse: eu não quero jogar mais, porque eu perdi, eu não quero. Falei: não, tudo tem início, meio e fim. Então não permita nunca que o seu filho abandone o jogo no meio do jogo, porque na vida ele vai entender que diante de uma dificuldade ele também pode sair de campo. E não, a gente precisa aprender a ficar em campo, porque é ali que a gente vai adquirir um desenvolvimento emocional necessário para a gente enfrentar os outros jogos emocionais da vida. Jogos que eu recomendo, claro que a gente tem aí que respeitar a idade, são os jogos de tabuleiro, porque a gente acaba vivendo um tobogã emocional. Tem hora que a gente perde, tem hora que a gente ganha, tem hora que a gente perde, tem hora que a gente ganha. E nesse vai e vem de emoções, a criança vai exercitando o autossuporte. Agora, é muito importante a gente impedir também que uma criança bem mais velha jogue com uma criança bem mais nova, porque aí essa mais nova, sempre em desvantagem, vai estar perdendo sempre. Mas não demole para a criança, não. Em algumas vezes você tem que jogar, inclusive para você ganhar. Mas por você ser adulto, você pode de alguma maneira ir manuseando a sensação de forma a saber que por detrás do jogo você está ensinando a criança a lidar com as próprias emoções. Gente, na hora do jogo é fundamental que vocês também fiquem atentos às regras. Quem nunca tentou burlar as regras? Eu mesmo me lembro quando eu era criança, eu adorava, mas puxavam a minha orelha e diziam: olha, está errado. Então o jogo serve também
para desenvolver a ética e a moral. Então, o que você pode fazer antes de começar o jogo? Vamos reler as regras, discutir as regras em jogo, porque sempre tem alguém que no meio do jogo tenta mudar. Vocês já notaram? Então, respeitem as regras, porque de alguma maneira você não está ensinando, como eu já falei, a criança a jogar esse jogo, mas a jogar o jogo da vida. Então, por favor, não abram mãos das regras. E a hora que você perceber que um está tentando ali, de alguma maneira enganar o outro, denuncie. Porque a hora que você denunciar, você vai mostrar para o outro que aquele comportamento está sendo visível para todo mundo. E a partir desse momento, provavelmente, ele vai ter uma outra atitude. Normalmente vai querer parar de jogar, mas a regra anterior diz: é importante começar e ir até o final. Desenvolver o espírito desportivo é uma outra habilidade que o jogo, gente, favorece. Mas como é que eu vou desenvolver esse espírito? Simples assim. Vamos ensinar o perdedor a cumprimentar o vencedor, dizendo que amanhã ele pode ser o vencedor e vai ser cumprimentado também. Muito importante elogiar o perdedor quando ele tiver uma atitude assertiva ao lidar com a própria perda. Nesse sentido, querendo ou não, ele também vai ser parabenizado. Não porque ganhou, mas pela própria atitude. E uma coisa interessante, eu fiz outro dia e deu certo, compare o jogo como um bolo. Olha, todo mundo vai usufruir daquele bolo, daquele momento em família. Agora, claro que quem vai ficar com a cereja do bolo é aquela pessoa que ganhar o jogo. Mas nem por isso o bolo não vai ser usufruído por todos que estiverem naquele contexto, naquele momento. Outra dica, não menos importante, é levar a criança ou adolescente, até mesmo você, a racionalizar os motivos da perda. Levar as pessoas a compreenderem por que você perdeu. Será que você tinha menos habilidade que o seu adversário? Será que você prestou pouca atenção? Será que você não pensou em todas as possibilidades? Então, essas reflexões vão ajudar a criança e o adolescente, e por que não dizer o adulto, a compreender lá no futuro por que é que não passou no vestibular, por que perdeu a namorada. Então, ajudar a racionalizar a perda é mais importante muitas vezes que o ganhar o jogo, porque você está ganhando habilidades que vão ser úteis não só para aquele contexto pequenininho, mas para toda a sua existência. Outra dica é: evite excessos de cobrança e também expressões de raiva, que às vezes são até naturais, né? É terrível quando o pai fica do lado de um filho, a mãe fica do lado do outro filho e parece que são os adultos que estão competindo. E aí tem aqueles apelidinhos, né? Aqueles adjetivos que não são saudáveis. Vai lá, seu burro! Por que você não viu? Você tá cego! Então, essas crianças, dentro desse clima de agressividade, não estão aprendendo a enfrentar realmente um jogo de uma maneira ética e moral. Então, vocês, pais, precisam participar do processo, de alguma maneira se acalmando primeiro e aproveitando aquela oportunidade para exemplificar como é que a gente enfrenta na vida competições, porque se a gente parar para pensar, o que a gente vai mais encontrar lá fora realmente são jogos. Vocês são os técnicos, eles são apenas os jogadores. Vocês são exemplos. E a criança não aprende a lidar com perda através de instruções. Ela aprende a lidar com a perda através dos exemplos. E eu quero deixar aqui o meu questionamento para vocês. Que tipo de exemplos vocês estão dando quando vocês, de alguma maneira, se veem envolvidos num processo de perda? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, compartilhem e mandem e-mail para o batepapovirginia@gmail.com se por acaso quiserem algumas informações mais detalhadas daquilo que vocês estão vivendo. Beijos grandes!